Graça e paz, irmãos, boa noite. Amém. Hoje vou tentar ser um batista, viu, Elias? Vou com calma. Saudade dos irmãos. Esse final de semana a gente estava na cidade de Riolândia. A gente foi muito bem recebido. E como o pastor Wagner falou, ele me arrancou meu couro. Preguei no sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à noite. Mas nessa noite, nosso pastor ele teve um compromisso e passou para mim a responsabilidade de trazer a palavra para vocês nessa noite. E eu orando a Deus, até agora à tarde, eu falei para a Valéria, Valéria, Deus não me deu nada para falar, falei para o pastor que eu ia pregar e eu não sei o que eu vou falar com eles nessa noite. Enquanto eu estava tomando banho, coloquei o louvor do Hélito e o Espírito Santo falou comigo. E eu quero falar com você hoje, nessa noite, a respeito de uma pessoa que nunca te abandona. Muitas das vezes nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos abandonados, parece que ninguém nos vê, parece que ninguém nos enxerga, parece que nós entramos num culto e voltamos para nossa casa e parece que nós estamos sozinhos, que ninguém está nos percebendo, que ninguém está nos enxergando. Para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria de ler com vocês Lucas capítulo 24. Versículo 49. Quem encontrou, diga célula. A palavra do nosso Deus nos diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Pai, eu sou teu, a tua igreja é sua, a palavra é sua. Fala com eles, ó Pai, de uma maneira especial nessa noite. E que o Teu Espírito Santo, ó Pai, encontre liberdade em nossos corações, em nossa mente, para que possamos compreender o que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém. Hoje eu vou falar com vocês a respeito desse poder, dessa promessa. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele assim: meu irmão, há uma promessa do céu, que você nunca estaria sozinho. Eu estou falando a respeito do Espírito Santo, meu amigo, seu companheiro, aquele que está contigo todos os dias, a todos os momentos, aquele que não te abandona, aquele que sempre está com você. Falar sobre o Espírito Santo é falar a respeito daquele que está conosco todos os dias, aquele que quando você acorda ele está com você, quando você vai trabalhar ele está contigo, quando você está dirigindo o carro ele está do seu lado, quando você está atrás de uma máquina de trabalho, quando você está lavando a louça, quando você está na cozinha, quando você está assistindo uma série ou um filme, lá está o Espírito Santo com você. Quando você entra no seu quarto em secreto e você começa a falar com Deus em particular, o Espírito Santo está ali. E foi esse Espírito que te convenceu a estar aqui nessa noite, porque Ele quer se revelar a você de uma maneira diferente. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, Paulo vai nos dizer que eu e você somos morada, templo do Espírito Santo. Novamente, olha para o irmão que está do seu lado. Fala para ele: meu irmão, você sabia que o Espírito de Deus habita em você? Qual foi a cara dele? De preocupado ou de feliz? Qual é a cara que ele fez? Saber que o Espírito Santo do Senhor habita dentro dele. Foi uma cara de felicidade, de alegria ou uma cara de preocupação? O Espírito Santo, Ele habita dentro de mim, Ele habita dentro de você. É Ele que nos orienta, é Ele que nos direciona. É Ele, aquela vozinha que fala para você: avança, para. Nós fomos ensinados desde criança e nós nem percebíamos. Nos desenhos animados sempre aparece lá o anjinho vermelho, né?
o diabinho e o anjinho falando. O Espírito Santo é uma ilusão, é algo que para nos mostrar, para encantar as crianças, mas é uma realidade que nós vivemos nos dias de hoje. E é uma batalha espiritual que nós enfrentamos diariamente. É algo que nós enfrentamos todos os dias, a todos os momentos. O inimigo falando para a gente quebrar princípio, o inimigo falando para a gente quebrar regras, o inimigo falando para a gente fazer o que não se deve, e o Espírito Santo do Senhor falando: não é por aqui, não é desse jeito, lembra do que está escrito. É o Espírito Santo que nos lembra da palavra do Senhor, nos lembra dos cultos, nos lembra das palavras. Talvez palavras que nós entramos no culto e o irmão A, o irmão B pregou, e nós, isso aí não faz sentido para a minha vida no dia de hoje. Mas daí 15 dias, um mês, acontece uma situação e o Espírito Santo te lembra da palavra, e você sabe como se comportar, você sabe como sair daquela situação. O Espírito Santo, ele nos orienta, ele nos direciona. O Espírito Santo, ele nos consola quando nós estamos tristes, quando nós achamos que estamos sozinhos, quando nós achamos que ninguém está nos vendo. Eu e você precisamos ter a convicção e a certeza que o mundo pode nos deixar, a sociedade pode nos abandonar, talvez o teu líder não vai te ver, talvez o irmão que está sentado do teu lado não sabe o que você está enfrentando, talvez o teu pai, a tua mãe, o seu filho não entende o que você está passando, qual é a sua preocupação e qual é a sua necessidade. Mas você precisa ter a convicção e a certeza que o Espírito Santo de Deus, ele não te abandona. O Espírito Santo de Deus, ele está contigo aonde quer que você vá. É ele que te orienta aonde você pode colocar os pés ou não. Ele sempre está contigo, ele não te abandona. Nós podemos ver na palavra do Senhor a ação do Espírito Santo desde a criação em Gênesis. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a palavra do Senhor vai dizer que o mundo era sem forma, era vazio, e as trevas estavam sobre o mundo, mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Aonde o Espírito Santo de Deus habita, há movimento, meu irmão. Aonde o Espírito Santo de Deus habita, pode estar um caos, pode estar tudo tenebroso, ele traz luz para aquele lugar, ele traz consolo para aquela situação, ele traz uma orientação para você sair dessa situação. O que nós precisamos é entender e conhecer e reconhecer a voz do Espírito Santo de Deus. Você conhece a voz do Espírito Santo? Nós precisamos reconhecer essa voz. Nós precisamos ter intimidade com Ele. Ele habita dentro de você, e você precisa entender que você não está sozinho. Nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos quando nós acessamos as redes sociais. Nós não estamos sozinhos quando nós trocamos mensagem com as pessoas. Nós não estamos sozinhos quando nós assistimos algo na televisão. O dia que você levantou a sua mão e aceitou o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo entrou dentro de você, ele fez uma limpeza, está fazendo uma limpeza, e ele habita dentro de ti, meu irmão. Nós precisamos entender isso. O Espírito Santo, ele está na criação do homem. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quando Deus foi fazer o homem, a sua imagem, a sua semelhança, lá estava o Espírito Santo presente. Lá estava o Espírito do Senhor presente. Ele estava naquele lugar, e ele está aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui no meio de nós. Pai, Filho e Espírito Santo, eles formam a Trindade. 3 seres distintos, mas coiguais em poder. Apesar de não ter a palavra Trindade na Bíblia, podemos ver sua ação clara no próprio batismo de Jesus. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Essa questão da Trindade foi e é alvo de muitos debates, porque nós somos ensinados que 2 matérias não ocupam o mesmo espaço, mas estamos falando de Deus. E Isaías capítulo 40, a partir do verso 12, ele vai falar sobre a majestade de Deus, da sua grandeza, do seu poder, da sua soberania, da sua ação no mundo. Ei, meu irmão, nós precisamos entender isso.
E quando nós começamos a entender, e nós começamos a estudar, e nós começamos a ter intimidade com esse Deus, e nós começamos a ter intimidade com o Espírito Santo, meu irmão, nós não conseguimos ser mais a mesma pessoa. Nós não conseguimos mais agir da mesma maneira. A irmã contou o testemunho aqui sobre dízimo, sobre o que Deus fez na vida dela. Meu irmão, no casamento da minha filha, quase que ela chega em cima de um guincho. Eu fui buscar ela com o meu carro quebrou em Bálsamo. Casamento gasta pouco, né? E agora, quebra o carro. Encostei o carro, falei pro guincho. O guincho falou: se você tem que estar aí, o cara do guincho, você tem que estar aí para pegar o guincho. Eu falei: eu não vou ficar aqui não. Vou trancar o carro, colocar a chave aqui, você vem aqui, você pega. O irmão veio, pegou nós foi para Mirassol, trouxemos ela. Chegou na segunda-feira, ele falou: ó, o conserto vai ficar entre 1.800 a 3.000 reais. Eu falei: Jesus amado, amém, abre e arruma. Quando foi de tarde, a gente ganhamos o conserto do carro, porque nós aprendemos a descansar no Senhor. Aí passa-se a semana, vence o cartão, irmã. O cartão vence. E agora? Aí do nada a gente vai para a cidade de Riolândia. Aí chegamos lá, o pastor falou assim para minha esposa: você vende roupa, não vende? Vende. Então vou arrumar uma arara para você, você pendura as roupas aí. Ela vendeu a quantidade do valor do cartão. Como não ter intimidade com esse Deus, meu irmão? Como não confiar nesse Deus, meu irmão? É só comigo que acontece isso? É só com a Joyce que acontece isso? Não, acontece com aquele que é fiel, com aquele que tem intimidade com o Espírito Santo do Senhor. Você precisa acreditar e confiar no Deus que te chamou, no Deus que te escolheu e no Deus que está contigo, meu irmão. Não é qualquer um que está com você não, não é qualquer espírito que anda com você não. Eu estou falando com o Espírito Santo do Senhor, aquele que criou os céus, a terra, aquele que criou a natureza, aquele que criou o mar, criou os pássaros, aquele que formou o homem. Ele habita dentro de você. Talvez muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas falarem que quando chegar no céu quer conversar com Abraão, quer conversar com Moisés. Eles estão doidos para conversar com a gente, para saber o que é ter a presença do Senhor habitando dentro de mim, dentro de você, porque eles não tinham isso. O Espírito Santo veio com a ascensão de Jesus aos céus. Eu e você, nós nos tornamos morada do Espírito Santo a partir do momento que Jesus foi aos céus e cumpriu essa palavra que nós lemos de Lucas. Os pais da fé, os grandes homens da palavra do Senhor, eles não tinham a morada do Espírito Santo dentro deles. E eu e você, nós temos o Espírito do Senhor habitando dentro de mim, dentro de você, meu irmão. É um privilégio e uma responsabilidade, porque não é de qualquer maneira. No Velho Testamento nós vemos a ação do Espírito Santo sobre algumas pessoas em momentos especiais, na condução do povo para a terra prometida. Está lá em Números capítulo 1, em Josué, Deuteronômio capítulo 34. Na construção do tabernáculo, o Espírito veio sobre uma determinadas pessoas para poder dar o desenho, para poder dar a forma da construção do templo, do tabernáculo. Em Êxodo 35, 31 vai falar a respeito disso também. Na unção de Davi como rei, nós podemos ver lá em 1 Samuel capítulo 16, que o Espírito do Senhor veio sobre ele, se apoderou dele. Que privilégio de Davi, meus irmãos, o Espírito Santo se apoderar dele. Meu irmão, procure isso, busque isso. Busque deixar o Espírito Santo tomar conta da sua vida, direcionar os seus passos, direcionar as suas decisões. Não toma decisão sem perguntar ao Espírito Santo. Não toma atitude sem questionar, sem perguntar ao Espírito Santo. Ele habita em você. O fato é que o Espírito Santo vinha no Velho Testamento, agia e voltava para o céu. Ele agia sobre determinadas situações e pessoas, especialmente sobre reis, profetas e sacerdotes. É os que mais eram usados
pelo Espírito Santo. Mas agora cutuca o teu irmão que está do lado aí. Agora não é só olhar não, cutuca ele aí. Fala para ele: Jesus, além da salvação, te deixou um presente. Agora pergunta qual? O Espírito Santo. O Senhor deixou o Espírito Santo para você, meu irmão. Ele veio em forma humana. Ele cresceu nesse mundo. Ele sentiu fome. Ele sentiu sede. Ele sentiu calor, sentiu frio. Ele foi traído. Teve momentos que ele se sentiu sozinho, aonde ele desperta os discípulos: vocês não podem vigiar comigo pelo menos 1 hora? Momento que ele sentiu angústia: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. E ele então, ele morre. Ao 3º dia ele ressuscita. Ele fica mais um tempo com os discípulos. E ele sabia que eu e você, nós não íamos conseguir sozinhos. Ele sabia que eu e você não íamos suportar o que nós suportamos nos dias de hoje sozinho. Tristeza, solidão, traições. Ele sabia que nós não íamos suportar sozinhos. Por isso ele fala: eu vou para que a promessa de meu Pai se cumpra. Porque sem o Espírito Santo vocês não vão conseguir. Eu não sei o que você está passando nessa noite, meu irmão, mas você precisa acionar o Espírito Santo que habita dentro de você. Eu não sei qual a dor que está no seu coração. Eu não sei qual a preocupação que está na sua mente. Eu não sei qual é o problema que você precisa resolver e qual a decisão você precisa tomar. Mas você precisa acionar o poder do Espírito Santo que habita dentro de você. Agora você não vai cutucar ninguém não. Você vai fazer assim com o dedo. Cutuca em você. Fala: o Espírito do Deus vivo habita dentro de mim. Meu irmão, Ele está aí. Talvez você vai falar: mas a minha vida é tão errada. Eu não consigo deixar esse vício, eu não consigo deixar esse pecadinho de estimação, eu não consigo deixar essa falha. Mas Ele está aí, meu irmão. E é Ele que fica falando para você, te dando a orientação. E é por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite, para você romper com isso, para você destravar essa área da sua vida. É a ação dele você está aqui nessa noite. Se não fosse o Espírito Santo, você não estaria aqui. Não é porque você está escalado, não é porque você veio para dar cartão. Não, o Espírito Santo te trouxe aqui para que você entenda que Ele está contigo. Ele está contigo nesse vento. Ele está contigo no meio desse deserto. Ele está contigo no meio dessa tempestade. Lembra lá dos discípulos no meio do mar, com o barquinho, no meio da tempestade? A onda balançando o barco para lá e para cá, chacoalhando o barco. Eles tentaram fazer tudo que eles podiam, até que eles lembraram que Jesus estava na popa dormindo. Ei, meu irmão, você não está sozinho. Eu não sei porque que o Espírito Santo me incomoda dizer isso novamente. Você não está sozinho. Talvez você veio na igreja e fale: mas ninguém me vê, ninguém sabe a luta que eu estou enfrentando, ninguém sabe a dor que eu estou sentindo. Meu irmão, tem dia que acontece isso. Tem dia que a gente fica assim, achando que o céu se fechou e a nossa oração não passa do teto. Mas até nesses dias o Espírito Santo está contigo. E mesmo quando a gente não tem forças, não tem palavras para falar, e nós só choramos,
a palavra do Senhor nos garante que Ele, com gemidos inexprimíveis, intercede por mim e por você junto a Deus. Então não se sinta sozinho nessa noite, aciona Ele nessa noite, clama, fala: Espírito Santo, Tu habita em mim, então me direciona. Que o Senhor possa tirar toda a cera espiritual nessa noite, que você possa ouvir a voz do Senhor nessa noite. Jesus vem falar e garantir que eu e você, nós teríamos acesso ao Espírito Santo. Essa profecia foi confirmada por Jesus, porque o profeta Joel, um dia ele profetizou que toda a carne receberia o Espírito Santo. Agora olha para o irmão que está do seu lado aí. Você tem intimidade com ele? Se você tiver, dá um beliscão nele aí. Primeiro para ele acordar, e depois para você ver se é carne. É carne? É carne, é de carne, né? É de ferro, não? Então fala para ele assim: meu irmão, a promessa de Joel é para você, meu querido. A promessa de ser cheio do Espírito Santo é para você, minha querida. A promessa de visão dos céus é para você, meu irmão. A promessa de novas línguas é para você, meu irmão. O mesmo poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos habita dentro de você, meu irmão. Eu não sei qual é a dificuldade que está diante de você. Eu não sei qual é o gigante que se colocou diante de você. Eu não sei qual é a muralha que se construiu diante de você. Mas o mesmo poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos habita dentro de você. O Espírito Santo mora em ti, meu irmão. Essa promessa é para mim, essa promessa é para você, essa promessa é para nós. Eu e você, nós somos templo, morada do Espírito Santo de Deus. O inimigo, ele vem tentando desviar o nosso foco, desviar a nossa atenção, dizer que nós não somos dignos, dizer que nós não somos merecedores, meu querido. Mas o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, ele nos garante a salvação, ele nos garante a redenção, ele nos garante a graça, e ele nos garante acesso à promessa do Espírito Santo. Nós não merecemos mesmo, mas é o sangue de Jesus. É pelo sangue e pelo poder do sangue de Jesus que nos dá acesso a essa promessa. Mas nós precisamos permitir que Ele limpe, que Ele molde, porque o templo tem que estar limpo. O templo tem que estar limpo. E Ele te trouxe aqui nessa noite para que você entenda que Ele está contigo. Essa promessa, ela vai se cumprir, se realizar em Atos capítulo 2. Todos nós sabemos, há canções que falam. No encontro nós pregamos sobre isso. Essa promessa se cumpre, e ela vem se cumprindo até os dias de hoje. Todos nós temos acesso a Ele. E o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, ela tem sido de suma importância para o crescimento da igreja. Porque o Espírito Santo, ele vem sobre nós, não é só para nós sentir arrepio, não é só para nós sentir um frio na barriga, vontade de chorar, vontade de pular, cair no chão. O Espírito Santo é mais do que isso. Ele é uma pessoa. E a função dele não é só nos consolar e nos encher de poder, mas é nos orientar para que nós sejamos testemunha do que Jesus fez. Que Jesus, ele veio, foi para o Pai e vai voltar para buscar uma igreja lavada, comprada e remida pelo sangue dele. Essa é a função do Espírito Santo. E desde quando ele veio, a igreja que dá liberdade, a igreja que se move pela ação do Espírito Santo, ela experimenta de um crescimento sobrenatural. Ele se movimenta e age na igreja trazendo novidade de vida.
orientando como agir, convencendo-nos das nossas falhas e pecados, alinhando-nos à igreja com os céus, transformando vidas, operando milagres e dando crescimento à igreja. Meu Deus do céu, vou ter que pular aqui, o relógio não para. Ao longo dos anos, o Espírito Santo vem agindo na humanidade e na igreja de Cristo. Ele vem cumprindo a sua missão, nos convencendo o homem da sua vida de pecado, nos resgatando e nos consolando. Em Efésios capítulo 1, a partir do verso 13, vai nos falar que nós somos selados pelo Espírito Santo, e através desse selo recebemos dons do Espírito, que nos ajuda no crescimento da igreja. Ele também nos batiza. Jesus fala que receberíamos poder quando o Espírito Santo viesse sobre nós, em Atos capítulo 1, versículo 8. A ação do Espírito Santo acontece quando nos batiza, é com um propósito. Não é só para nós sairmos pulando, sentindo arrepio, não. Tem um propósito para nós sermos cheios do Espírito Santo, para sermos testemunhas da sua ação, do seu poder e das suas maravilhas. Quando a igreja busca pelo Espírito Santo e deixa ser conduzida por Ele, ela adquire mais sensibilidade contra o pecado. Está lá em João capítulo 16. Ela nos dá uma vida que glorifica Jesus. As nossas atitudes, as nossas ações, tudo serão voltados para exaltar o nome de Jesus. Até que eu vou pular. O batismo com o Espírito Santo nos traz dons espirituais. Quando nós colocamos as mãos sobre as pessoas, a doença vai ter que ir embora. Quando nós colocamos as mãos sobre a pessoa e nós clamamos, e nós estamos cheios do Espírito Santo, há cura, há milagre, há renovo de vida. E quando nós estamos cheios da presença do Espírito Santo, isso nos leva a ter um desejo maior de estar na presença dEle, na presença de Deus. Isso então nos leva a ter um tempo maior de oração, um tempo maior de adoração, um tempo maior de louvor e consagração de vida. Com a manifestação do Espírito Santo e os dons, vem o dom de línguas estranhas. Meu querido, eu vou encerrar por aqui. Tem muita coisa para falar, não dá. Eu me empolguei aqui escrevendo. Vem o dom de línguas estranhas. E também é alvo de muitas críticas, alvo de muitas coisas. Mas a língua estranha, a palavra do Senhor vai dizer que quando eu falo em línguas estranhas, eu estou me edificando. E quando há um dom de interpretação, é para edificação da igreja. Quando há profecia, é para edificação da igreja. Mas nós precisamos, você que tem o dom e por algum motivo você parou de falar, você precisa voltar a falar em línguas estranhas para que você possa ser edificado. E assim então o dom de interpretação venha a ser manifesto no meio da igreja. Nós ouvimos o pastor contar esses tempos atrás que ele estava lá em Valentim, e o irmão estava falando em línguas e Deus deu o dom de interpretação para ele, e ele começou a interpretar. Eu não sei se você já presenciou isso, eu já tive o privilégio de presenciar isso. É lindo quando Deus dá a interpretação das línguas para alguém. Quando esse dom de interpretação se manifesta dentro da igreja, é maravilhoso. Amém? 9h já, meus irmãos. Falar em línguas estranhas é uma das evidências do batismo do Espírito Santo. Quando há interpretação é para a edificação da igreja, como está lá em 1 Coríntios capítulo 14. Meu irmão, mas o que você precisa entender nessa noite, que é independente se você fala em línguas estranhas ou se você ainda não fala, você precisa entender que você é templo e morada do Espírito Santo. Você precisa compreender que o Espírito de Deus habita dentro de você. E se você estiver passando por alguma situação, se você estiver passando por alguma dificuldade, por alguma tempestade, se você estiver no meio do deserto, se você estiver sendo afrontado como o povo de Israel foi por Golias, você precisa lembrar que o Espírito de Deus habita dentro de você.
E se o Espírito Santo do Senhor habita dentro de você, você tem como sair dessa situação. É só você acionar Ele e buscar estratégia nele. É só você buscar ouvir a voz dEle. Eu não sei a maneira que você entrou no culto nessa noite. Eu não sei a maneira que você veio, mas eu vou pedir para os intercessores se posicionar. A mídia vai soltar um louvor. E talvez nessa noite você precisa que o Espírito Santo seja acionado na sua vida. Talvez nessa noite você precisa de uma direção. Talvez nessa noite você precisa de uma cura.